Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, Boa tarde, Tiago. boa tarde. Hoje, artefactos, artefactos afetivos, afetivos barra subjetivos. Portanto, ah, um tema que vem crescendo já ao longo do tempo, portanto, não é propriamente uma criação muito direta, mas é algo que se calhar vou abordar aqui para entregar um pouco o que é que nós entendemos com isto, apesar de já termos feito aquela pequena short. Então, eh, apresentar aqui primeiro o que é isto de um artefacto. Acho que é uma palavra em si muito interessante e tive aqui o cuidado de pesquisar o seu étimo, que vem de duas palavras em latim, segundo eu percebi, que é arte factus. Arte, espaço factus, que quer dizer feito com arte. Uhum. E, essencialmente, pronto, diz-nos que um artefacto é um objeto produzido por trabalho mecânico ou manual ou um engenho construído para um determinado fim. E, pegando a nossa ideia, nós falamos ou colocamos aqui em jogo esta questão dos artefactos afetivos como algo que nasce, é um objeto construído a dois, portanto, no seio de uma terapia, que é construído para um determinado fim, que é um fim, o fim do paciente. Portanto, não são artefactos que têm como fim o terapeuta, têm como fim, obviamente, o paciente, o fim do paciente. Nascem no espaço terapêutico, portanto, começam por pertencer ao espaço terapêutico, mas em determinado momento podem transcender o espaço terapêutico. Ou seja, isto acho que há aqui muito para explorarmos, que é o que é que pode ser construído entre paciente, entre terapeuta e paciente, que se torna algo dos dois. Eu até pensei muito na questão, um exemplo de um artefacto subjetivo, afetivo, aliás, que se pode ligar a uma espécie de cotidiano para levar as pessoas a um melhor entendimento do que é isto que estamos a falar, é uma espécie de private joke. Portanto, é uma coisa que Excelente imagem, sim. é uma private joke. Portanto, é uma piada, só aquelas duas pessoas compreendem. Portanto, há ali uma realidade íntima, partilhada entre duas pessoas, e é um pouco isto que nós queremos denominar de artefacto afetivo. Portanto, é um artefacto, um objeto que nasce no espaço terapêutico e, em dada altura, pode transcender o espaço terapêutico. Isso acho que pode trazer assim, um certo estudo interessante. Por exemplo, se algo que a pessoa aprende na terapia e que põe em prática na vida real, se é prova que esse artefacto afetivo, se for considerado como tal, transcende efetivamente a esfera da realidade terapêutica. E aí a pessoa põe em prática na vida dela algo que, Contestou? sim, que contestou e que criou com um outro Uhum. e que está ao serviço dela. Portanto, isto sistematizaria assim a ideia para o nosso episódio de hoje. Portanto, de o que é isto de artefactos afetivos. É a minha Quando, apresentação. e apresentou muito bem, e apresentou muito bem. Mas quando me falaste pela primeira vez nesta ideia dos artefactos afetivos, eu fiz também uma outra Aham, leitura, que é, aliás, a minha cadeia de pensamentos foi logo pensar no velho Sigmund Freud, que ele era um estudioso da antiguidade. E na Europa do final do século XIX, início do século XX, era relativamente fácil obter artefactos históricos
da, olha, de países que não se conseguiam defender, pronto. Uhum. Ah, e ele tinha uma pequena coleção, eu diria uma vitrina, de, de memórias e de alguns artefactos de origem grega, de origem egípcia. Eu lembro-me de uma imagem que é uma divindade indiana. Esta foi-lhe oferecida pela Sociedade de Psicanálise da Índia. Eh, É uma estátua, uma pequena estátua em marfim de uma divindade com três cabeças de cobra. É uma estátua, a estátua é uma estatueta um pouco mais de 20 centímetros, ah, Uhum. bonita. Portanto, ele tinha várias, mas estou aqui a divagar. Ah, quando me falaste da primeira vez, eu pensei assim muito mais nesta linha desta busca destes artefactos afetivos do passado histórico do paciente, para perceber a história daquele indivíduo. E dando o salto, eu gostei muito da ideia da private joke, de algo que nós criamos aqui e que nós podemos brincar com essa coisa. Brincar, a private joke serve para brincar, mas é um código para designar alguma coisa Sim, que foi engendrado entre paciente e terapeuta. é. Eu até, se me permites, só pôr aqui uma pequena curiosidade. Aquele filme que eu já falei aqui, não sei porque é que falo deste filme tantas vezes. Há É um uns que nos filme, marcam mais do que outros. Pá. é um filme que eu não sinto que tenha assim um grande significado pessoal para mim, mas efetivamente ele tem aparecido aqui muitas vezes, que é o Mentiroso Compulsivo com o Jim Carrey, que é o Liar Liar, 97. E há uma parte em que ele tem uma brincadeira com o filho em que diz que tem a claw, a mão que vai atrás do filho. E essa brincadeira só funciona de pai para filho, porque o padrasto depois tenta fazer essa brincadeira e o miúdo não liga nenhuma. Portanto, é Bom, uma coisa, ou seja, é algo que só é exclusivo àquela relação. Pronto, e há tanta coisa que é exclusiva de uma relação e não se pode repetir noutra. Ahm, agora, estou a ter aqui uma série de associações que é exclusivo e é íntimo. A pois, pessoa sente-se quase como que violada se outra pessoa tentar eh, aludir ou utilizar aquele espaço, aquela, aquele processo que era a dois. É só com aquela, é a dois e é com aquela pessoa. É pois, individualizado. É, é. E quando tu disseste há bocado, quando a construção que ocorre na terapia transcende o espaço terapêutico, eu fiquei assim um bocadinho para que lado é que isto cai. Um, eu acho que ele só vai para para fora do espaço terapêutico, tudo correndo bem pela mão do paciente, após uma saudável introjeção desse, dessa construção, desse artefacto afetivo. Hum, Já agora ocorreu só um salto. O artefacto é afetivo, uhum, estava ok? a pensar nisso. Tem, tem afetos apensos e é isso que lhe dá tanto poder e tanta importância. Exato, Ah, vou caricaturar. O terapeuta e o paciente até podem resolver um jogo do Sudoku. No final, aquilo amarrota-se o papel e deita-se para o caixote de lixo, tanto faz. A menos que esse jogo de Sudoku tenha
um significado afetivo importante, eu ia dizer para o paciente, para ambos. Eu não acredito que resulte, se só for afetivamente importante, resulta em asneira, se só for importante para o paciente. É importante para ambos. Uhum, Estão vinculados àquela, não, mais do que ideia, associação de ideias e afetos. Um género de constelação, uma ideia que vem com uma série de afetos apensos, como certos filmes. Que, eu, pelo menos, também vejo nessa situação muitas vezes. Acabo citando o mesmo filme em vários contextos, de várias formas. Veio-me agora à cabeça, assim, de repente, o filme O Chocolate. Não é uhum, de repente. Eu sei quais são os motivos, mas não cabe aqui agora falar neles. Ah, Tem uma história com imensas correlações, com imensas personagens vívidas e, e- e robustas. Então é natural que um fulano se lembre desse filme eh, quando nos conseguimos libertar de um fantasma, não é? Quando ela cai pelas escadas abaixo e deixa ir as cinzas da mãe, ou quando há um gajo que é todo para as liberdades, isso tudo, e quando chega à altura de se comprometer na relação, fica muito aflito. E ela, no caso, etc. Ou seja, há certas histórias, certos romances que nós temos uma constelação de associações. E voltando aos artefactos afetivos, eu acho que são, de certeza, processos mentais com várias associações que enriquecem a pessoa, que a nutrem e que, e que depois podem ser levados, se servirem para alguma coisa, podem ser levados lá para fora. sim. Nem que seja na forma de, talvez, se calhar, na sua forma mais pura, como uma memória querida, Uhum. uma Sim, sim, memória que eu guardo e que traz um certo BI, CC, cartão de cidadão, à relação que eu tinha com aquela pessoa. sim. E que segue connosco para o resto da vida. Não ficamos, como digo, reféns da relação com aquela pessoa, podemos evocá-la posteriormente. Sim. Força. Quando me falaste da primeira vez, eu pensei em artefactos numa coisa muito mais histórica. E eu acho que os nossos pacientes às vezes também nos trazem artefactos históricos, afetivos, Deles. deles, exatamente, Deles. que não são construídos, não foram construídos conosco na terapia, mas Sim. podem ser, se não, se ainda não foram, podem ser valorizados agora. É um bocadinho do género daquele vaso. É um vaso, é um pote, pá, banal, do chinês. Não, mas é da dinastia Ming, ok? Ou seja, muitas vezes este artefacto que o paciente traz com o receio de que nunca seja reconhecido por ninguém, ele próprio, se calhar, não se permite valorizá-lo o suficiente e no processo psicoterapêutico, quiçá, consegue ver o seu artefacto valorizado, encontrar aquela legendazinha que ele tem lá, que lhe dá
um significado importante. Eu diria quase, eu não percebo muito disso, mas algumas peças de colecionador têm como que um género de BI próprio, hum, que descreve a sua origem, descreve as suas peculiaridades e é um garante do seu valor, ou do valor que lhe é atribuído. Sim. Bem, aí eu fazia a ressalva que esses artefactos afetivos do paciente, que pertencem à sua história, à sua pessoa, inteiramente a ela, podem ser alvo de apreciação na terapia ou até de restauração, ou Sim, seja, um trabalho de restauração do artefacto. sim, 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 E sim. aí acho que o terapeuta pode entrar e cuidar disto, porque um trabalho de restauração é um trabalho de muito respeito, porque eu estou a tratar de uma coisa que não é minha, foi-me entregue a responsabilidade de pôr determinada imagem, característica que se foi perdida ao longo do tempo, portanto, restaurar a beleza ou a integridade de algo que o tempo e que outras circunstâncias, ou outras circunstâncias, causaram sobre esse próprio artefacto. Portanto, mas aqui sim, acho que há um ponto de partida deste artefacto afetivo ser exclusivo do paciente. Sim. E que precisa, como num bom restauro, de ser tentada um restauro o mais fidedigno possível, respeitando ao máximo a sua origem. Exatamente. Né? Não é hora de marteladas, mas vem-me à cabeça o restauro feito pelo Mister Bean à mãe do Whistler ao quadro, não é? Quer dizer, alguns terapeutas se calhar fazem assim uns restauros, sei lá, quiçá regressando a vidas passadas e coisas assim desse género, ficam depois como a mãe do Whistler. Está restaurado, pá. É assim, começou por ser uma aflição, mas tornou-se um artefacto de uma aventura numa terra estrangeira e que ficou à frente da cama dele para ele adormecer todas as noites. Uhum, uhum, uhum. O pesadelo Ah, da altura tornou-se uma história de encantar e de adormecer. é, Desmistificar o pesadelo. é. E desmistificar a escravatura a um original perfeito. Uhum, Ah, aquela, aquela narrativa que muitas vezes os pacientes nos trazem, uma narrativa perfeita, mas efetivamente tóxica, e que não permite à pessoa viver bem, e posteriormente, ah, ao restaurar essa narrativa, é construída uma nova narrativa, um bocadinho diferente aqui e ali, e que se calhar permite à pessoa viver, dormir melhor do que permitia a outra perfeita. Aqui o perfeito entre aspas. pois, aí então diria uma coisa. Ahm, Ainda bem que este artefacto se partiu e pode ser restaurado, porque quando Uhum. nos trazem ou quando nos entregam um artefacto em toda a sua magnificência, inquebrável, que é todo brilhante, eu não sei até que ponto este artefacto faz-me lembrar um bocado há uma arte. Deixa-me lá ver se eu não me disperso. Sente-te à vontade para depois me dares um fármaco para o déficit de atenção sem me dispersar. Era uma piada. Ah, Queres é pastilhas.
Há uma arte japonesa que eu não me recordo o nome, que tem como filosofia, método, essência, restaurar peças partidas através da sua reintegração com o ouro. Eu não me recordo o nome, mas é uma arte e a reconstrução em si é muito mais valiosa que o objeto original. Pois, Portanto, é uma é algo muito interessante, porque e quando o paciente nos traz um artefacto que nunca foi partido, não se trata de uma reconstrução. Se calhar ele tem que ser partido, o paciente, por sua livre vontade e necessidade de partir o artefacto, jogá-lo ao chão, ok, agora deixe-me ajudar a apanhar. E vamos os dois talvez reconstruí-lo para ver se realmente ele não sei até que ponto podia ser um arte contrafeita. por exemplo. E para que o possa entender, Pois, não posso perder a oportunidade para salientar a importância. Chama-se psicanálise porque há um processo de análise, pois, de separação das partes para se conhecer melhor, para se perceber melhor. Quase poeticamente eu digo, ok, mas sempre dependente da possibilidade de uma psicossíntese depois. Ou seja, depois há uma reconstrução, ah, com a qual a pessoa possa viver. pois. Já agora, de só pegar ali no objeto magnificente. Ahm, eu há uns anos atrás conheci, para mim, não, não escrevi isso em lado nenhum, mas foi uma ideia que eu guardei, que é a síndrome da sequoia. As sequoias são umas árvores gigantes Aham, sim. que existem, não sei se existem exclusivamente, mas existem maioritariamente na América do Norte. Uhum, São gigantescas, são, são pessoas imponentes que têm uma particularidade. Hum, Na floresta na qual elas são predominantes, elas criam quase como que um teto de folhagem muito acima do solo. E as sequoias bebés vivem durante muitos anos pequenas, enfesadas, até que a mãe sequoia atinja o limite da sua vida, caia e cria uma brecha neste teto de folhagem. Só então é que as sequoias mais pequenas podem crescer. Eu guardei esta ideia da síndrome da sequoia, que é quando nós vivemos à sombra de um objeto, vamos chamar-lhe de nome, de uma mãe excepcional, de um pai excepcional, nós não ficamos condenados a ficar ali atrofiadinhos, à espera do dia em que possamos crescer e, mais trágico que tudo isso, só podemos crescer depois da morte do outro. Ou seja, é quase como se permanentemente almejássemos a morte desse objeto perfeito, para podermos então ser nós próprios e nos desenvolver. uhum, Portanto, esse artefacto maravilhoso, eh, perfeito, reluzente, com uma luz que ofusca, com uma luz que até impede de ver, pode ser profundamente tóxico. sim. A minha curiosidade não me deixou ficar por aqui e aquela arte japonesa que mencionei é Kintsugi. Tinha que ser. Kintsugi. Kintsugi. Arte japonesa de valorizar o velho. Pronto.
Eu tinha assim o nome meio na ponta da língua, mas. Enfim, ah, já temos aqui pelo menos dois tipos de artefactos: os construídos entre paciente e terapeuta, aqueles que o paciente nos entrega, seis inteiro, original, seis destruído para ser reconstruído. Vejo aqui dois cenários ainda que podem ser interessantes discutirmos também, exclusão de partes, que é os artefactos do terapeuta ou até, eventualmente, a ausência de artefactos ou da entrega de artefactos por parte do paciente. Hum. Para já, os dois primeiros é uma coisa que nunca não queria deixar passar, que é o caráter histórico Sim, que eles têm. Histórico, vindo do passado, o artefacto que o paciente traz, histórico, o artefacto criado na terapia, fica para o futuro. Pode ser sim. utilizado no futuro. Ah, este caráter histórico eu acho que é muito importante. Quando tu falas desses outros dois, bom, o que é, o que é esta terapia onde não há artefactos? Hum. Também tens com cada ideia, pá. Eu está-me a vir uma coisa à mente, mas existe artefacto, ou seja, não sei se é um artefacto, porque, quer dizer, tem um afeto, mas não tem que ser um afeto propriamente positivo. Mas estava aqui a pensar, e aqui vou ser, obviamente, crítico de formas de terapia que não têm muito a questão da partilha, mas da entrega de uma instrução, ou seja, de impor uma diretividade e de impor uma tarefa ao paciente. Aí ele entrega alguma coisa, Sim, mas não tem. Não sei se isto às vezes pode gerar. Eu tenho visto isto. Por exemplo, uh, já em várias ocasiões, mais do que aquelas que se possam imaginar, as pessoas queixam-se muito daquele terapeuta que manda trabalhos de casa para casa. E, obviamente, que há pessoas que gostam disso e há outras que não gostam. Relativamente àquelas que não gostam, é claro que a entrega, supostamente, deste artefacto gera um afeto de epá, estou na escola outra vez, estão-me a dizer o que fazer outra vez, quando era eu que quero aqui seguir o meu rumo. Portanto, parece que me estão a entregar aqui um mapa, mas eu queria que a pessoa visse o meu mapa. Isto é uma interpretação minha. Portanto, parece que me está a entregar aqui um rumo, o caminho, mas eu queria, Soutor, é que você visse o meu caminho. Não me dissesse o que é para fazer, que isso o meu pai, a minha mãe e a escola já o fizeram. E que já estou a ser mauzinho, já estás a ver? mal ou bem. Estava a fazer a comparação entre o pronto a vestir e a roupa feita por medida. Ah, ah, olha, todos nós usamos pronto a vestir, porque já só os ricos é que têm ah, condições para se vestirem por medida sistematicamente. Ah, mas uma roupa feita por medida, a pedido, ah, olha, mais uma vez, já ocorreu mais uma martelada engraçada, mas este, atenção, eu não consigo ser tão eh, desvalorizante dos terapeutas que dão receitas. Pá, são protocolos de intervenção, funcionam com quem funcionam, às vezes surtem o seu efeito. eh, Pronto, são o que são um bocado.
um bocado à leia de pronto a vestir, mas até o pronto a vestir as pessoas experimentam uma peça, experimentam outra, e depois há uma peça, eu gosto do termo, que cai bem. E pronto. Elitistas que nós somos. Parece que estamos a dizer que as pessoas vendem McDonald's e nós estamos a vender o quê? Tenderloin? Não, e como é que não sei se isso tem nome, mas aquele ter o chefe em casa a cozinhar Ah, segundo pois, que por chique. solicitação, Que elitistas que nós somos. é. Eu percebo, olha, se calhar há, há pessoas que, há pessoas que não querem mexer Uhum, nas suas coisas. claro. Esta, esta assunção que está subjacente, que toda a gente quer investigar profundamente os seus motivos mais inconscientes. Cuidado, pá, isso é. Pá, estou aqui a fazer umas associações que são um bocado mal, mas é quase como a desgraçada da moça dá um sorriso e levanta-lhe as saias. Quer dizer, calma. Ela pode sorrir e querer intimidade, ou pode sorrir e não querer intimidade. Vamos lá, dá tempo, vamos escutar, vamos conversar mais um bocadinho para perceber se quer mais intimidade ou se foi só meramente um sorriso. Mas quando o paciente efetivamente procura uma terapia psicanalítica com o objetivo de fazer psicanálise, pois se lhe derem receitas para fazer em casa, não. Sim, É. sim. E aí acerta num sítio que é nós não estávamos ali a fazer nada, não estávamos ali a criar nenhum artefacto. Pois, ah, mas voltando ao ponto de discussão que nos apareceu aqui, que é uma terapia sem artefactos, ponto de interrogação, ou os artefactos provenientes exclusivamente do terapeuta. Quando tu falaste nisso, eu dei logo um salto para trás. O terapeuta não tem nada que levar artefactos. Uhum. E depois, à medida que fomos falando, pensei, como é que o terapeuta não leva artefactos? Que terapeuta é este que não tem obra? Ah, Não tem património. é. Então é uma espécie de bot de inteligência artificial, não é? Que a gente escreve e ela responde. Até vermos. Uhum. Não me admiro muito que daqui por uns tempos a inteligência artificial nos entre pela comunicação dentro, não só na posição passiva de responder às nossas perguntas, mas de uma forma mais ativa. Eh, É melhor não. Bom, estava aqui a hesitar, é um caminho que não interessa a ninguém. Mas depois de pensar um pouco mais, antes pelo contrário. É, é algo que eu tenho a ideia que muitos psicanalistas diabolizam um bocado, querendo brincar aos Freuds. Acho que é um dos defeitos da psicanálise, é que algumas pessoas que andam a brincar aos Freuds esquecem-se. Freud descreveu uma forma de estar na psicanálise numa altura em que ele próprio estava a inventar a análise. Uhum. Eu não sabia como é que se fazia. Do meu ponto de vista, ele tinha muitos defeitos da personalidade, mas era um cientista brilhante, era um indivíduo genial. ah, e, e ele estava a trilhar um caminho nunca antes trilhado. Ah, atenção, porque ele no início da carreira dele, ele era sentencioso, interventivo, e foi percebendo que era importante escutar. Pronto. Portanto, aí destacas a questão da psicanálise ser muito jovem, ser alguém descoberto e que isso influenciou diretamente a posição mais neutra Sim, 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 sim. que Freud, Sim, onde Freud se posicionou.
Eu acho que hoje, obviamente, se eu atafolhar a sala com os meus artefactos, às tantas já nem o paciente lá cabe dentro, não é? Exato. Mas eu acho que é possível eu trazer os meus artefactos, não os confundir com os do paciente. Também, estes são meus. O paciente pode copiá-los, sabendo que está a copiar. E sentir que isso também é um investimento por parte do terapeuta. Exatamente. Olha ele a mostrar-me coisas. Sim, um pouco, um pouco como é suposto os progenitores fazerem, mostrarem o mundo à criança. Uhum. Olha olha as coisas do mundo que eu conheço. A história que falávamos, que um terapeuta pode entregar como no seu papel de contador de histórias. Sim, 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 sim. Até que ponto isso não se torna um artefacto? Se eh, Eu diria quase, ah, pode ser, na azulejaria, na cerâmica, isso faz-se, que é pegar em peças e moldá-las, alterá-las, personalizá-las, e agora é uma outra peça nova, feita a partir de um. Como é que se. Epá, a informática usa-se de um primer, acho que é. acho que Não é? sim. É assim um Primer. máximo que nós podemos utilizar. É um template, não é Ah, primer. template. Template. Já percebi. Ah, ah, ou seja, o facto de o próprio terapeuta trazer os seus alguns dos seus afetos, artefactos afetivos, podem servir como template para a criação de novos artefactos. Sim, sim. Até se pode pensar na explicação didática que pode dar relativamente a qualquer coisa. Às vezes, por que não falar um pouco, às vezes, mais objetivamente acerca do sintoma? Uma espécie de conversa mais lúdica, de dar a entender à pessoa, olha, isto manifesta-se assim por causa disto, tende a acontecer assim no ser humano, e dar ali uma espécie de contextualização que pode servir como uma coisa, por exemplo, de calmar os medos de uma criança, uma Sim, sim. espécie de analogia. Eu acho que isso até traz um pouco de, ok, ele está a ver, ele está a perceber, está-me a dar Uhum, contexto, uhum, uhum. está-me a Sim. dar palavras para o monstro. Afinal, o monstro tem um nome. Ah. Esta coisa que eu tenho aqui, afinal, há uma coisa parecida com isto. Pois, E este tipo até conhece essa coisa parecida com isto. sim. Agora, a seguir, vamos pintar com as minhas cores. Que é Não meu, é, meu. Não é a generalidade. não é uma martelada, mas estava a pensar naquela espada no Senhor dos Anéis, que era a espada do Isildur, que cortou os dedos ao Sauron e que permitiu separá-lo do anel, onde residia a essência de toda a sua maldade e poder. A espada partiu-se, ele cortou os dedos, corte o dedo, é até muito simbólico, ah, e dá uma nova esperança à humanidade. Ah, e essa espada fica como uma espécie de memória, de uma vitória, mas fica, partida durante milénios, até que é reconstruída numa nova espada para batalhar as forças, do Sauron, por exemplo, como vemos no último capítulo da trilogia. E agora é a altura de entrar a psicanálise do Tarzan. Uhum. A espada que castra a maldade e põe-a impotente,
fica danificada à conta disso, mas depois é restaurada pelos anões, se não me engano, ou pelos Pelos elfos. pelos elfos, e é entregue ao Deus dos humanos, ao Deus, ao Rei dos humanos. Exatamente. Ah, não resiste à piada. Ou Aragorn. Hum? Ou Aragorn. Ou Sigmund Freud. É assim, o ator que faz o Sim. Aragorn faz também de Sigmund Freud na análise perigosa. Ahm, Mete perigoso. o método perigoso. Epá, eu chamo sempre para análise, mas é o método. Ahm, pá, eu Esse confesso lapso, há esse lapso. que aquela análise era perigosa. Ah, mas eu confesso que vi o filme sempre à espera que Sigmund Freud saltasse de trás da secretária com uma espada na mão. Mas enfim, eh, aquele ator estava muito vinculado. Mas eu acho que tem muito este simbólico Sim, do castrar o mal mais do. Tanto que o mal é castrado, não é destruído. E ele depois volta, regressa. Mas os humanos conseguem rechaçá-lo. sim. Conseguem rechaçá-lo em cooperação com os anões e com os elfos e com aqueles que ninguém esperaria, com os hobbits. eh, Mas divagamos aqui um bocadinho. Sim. Mas já em estilo de reta final, acho que apenas nos falta contemplar aqui o cenário que é a ausência de artefactos. Portanto, se existe um cenário que se pode contemplar uma inexistência de artefactos afetivos. Eu acho que isso não existe. Estou Nós inclinado para aí. podemos não ver, não os conseguir ver, não os conseguir hum, identificar. E aí, eu acho que estamos, às vezes, deitamos para o caixote do lixo obras perfeitamente boas, porque eles existem. Nós, terapeutas, é que não os vemos. Se calhar porque estamos à espera de ver um artefacto perfeito, ou estamos à espera de ver um artefacto, quando de facto o artefacto foi música. Aquele artefacto não se vê, ouve-se. Ah, Pois, pois eu acho que essa questão não é propriamente a ausência de artefactos, é o valor dos artefactos. Que uhum. valor é que eles têm? E- Sem dúvida que há uns mais valiosos que outros. sim. E o valor e o reconhecimento da existência. Sim. É O zero seu... ou existir e depois quanto é que existe. Sim, sim, sim. Muito bem. Ah, marteladas ou ainda queres fazer aqui algum rematezinho? Uma marteladita. Olha, eu lembrei-me da Modista. É um, Uhum. um filme muito bonito, cheio de simbólico. Lá Com está, Kate Winslet? Kate Winslet, exatamente, a fazer de mulher bonita. Não sei como é que ela consegue representar esse papel. Ela é bonita naturalmente, mas está absolutamente encantadora nesse filme. Numa personagem que regressa à cidade da sua infância, chamemos-lhe cidade, para tentar perceber uma narrativa que ela tinha do passado, segundo a qual ela teria assassinado uma outra criança quando tinha 9 anos,
Um, e ela regressa modista de alta costura, Sim, que, curiosamente, um, faz vestidos que vão ao encontro da personalidade das suas clientes e não por revista. É, tem uma série de frentes em que é muito, muito engraçado. eh, portanto, dos elementos, para quem não tenha visto e vá ver, não estraga nada se prestar atenção. O único indivíduo que é conhecedor da verdadeira narrativa do incidente da morte do rapaz é o tolo da aldeia. Todos os outros, cada um diz uma asneira maior que os outros. O tolo da aldeia sabe o que é que verdadeiramente aconteceu. Eh, Aliás, o tolo sabe muitas coisas. É, sim. é um filme bem, bem bonito, bem engraçado e pleno de simbólico. Muito, muito, muito bom. E, e lembrei-me porque ela construía estes artefactos daquela primeira categoria que tu falaste, Sim, na relação com o cliente, que ela idealizava e criava um vestido. Neste caso, não era partilhado, porque ela é que fazia o vestido. Bom, a cliente fornecia o corpo, não é? Fornecia a sua maneira de ser, ah, e ela depois ah, costurava uma, o fato, o vestido. É muito giro, muito giro. uhum. Mas, Já fiz a referência ao Mr. Bean. está Não vale, bem. não vale a pena, não. Não me parece que seja assim. Só Uh, a gracinha de alguns artefactos e algumas psicanálises que constroem assim um boneco. É verdade, ele dormia melhor com aquele boneco, mas bem, eu espero não me esticar, mas eu pensei aqui essencialmente em duas. Obviamente, surge aqui um paralelo, com a nossa personagem mais famosa do cinema, que é o arqueólogo mais famoso do mundo, fictício, Indiana Jones. Neste caso, estou a pensar aqui no terceiro capítulo, portanto, A Grande Cruzada, que é o em pai. que, sim, com o pai dele, portanto, e acho que vou dar aqui uma visão algo cor-de-rosa, mas vamos lá ver. Há uma aventura, um quest, uma demanda, uma, ave- muito pautada por uh, salvaguardar o divino das forças nazis e em encontrar o Santo Graal. Portanto, um artefacto perdido há muito tempo e associado ao cristianismo. Usado por Jesus Cristo na última ceia e usado também para receber o seu sangue, não sei muito bem. Mas pronto, tem aqui contornos bíblicos. Mas aqui o que eu queria dizer acerca deste filme é que temos aqui a procura de um artefacto concreto, mas que nos leva à apresentação de outro artefacto que se sobrepõe simbolicamente, que é o vínculo pai-filho, filho-pai. Isto porquê? Porque nos é apresentada uma história, pela primeira vez, de um Indiana Jones na juventude, em que não construiu uma relação com o pai de grande proximidade.
Eles, a dada altura da vida deles, desentendem-se, ele desentende-se com o pai, não deixam de falar, mas a relação deles fica amarga. Tanto que se percebe que a mãe dele morre e ele fica ao cuidado do pai. Uh, e o pai tinha como hobby, ele era professor de História Medieval, e tinha como hobby fazer investigação acerca do Santo Graal. E era uma espécie de perito no assunto. E eu acho, pelo menos senti das muitas vezes que vi este filme, que a personagem de Indiana Jones, do Henry Jones Jr., uh, se sentiu negligenciada por o seu pai estar mais focado nos artefactos concretos, na procura dos seus hobbies, na procura do seu gozo, do que propriamente na entrega ou na sua entrega para a relação com o seu filho. Portanto, de certa forma, eu acho que o Indiana Jones, o nosso herói, se sentiu um pouco negligenciado pelo seu pai. E era um pai que se expressava pouco afetivamente. Era um pai que nunca lhe impôs grandes regras. Ahm, Pelo menos é esta conversa que eles têm em dada altura durante o filme. Mas o que é que acontece aqui? Ahm, Acho que há aqui um artefacto concreto real, que é este Santo Graal, mas também um artefacto simbólico, chamemos-lhe assim, que é este vínculo, novamente, pai-filho. Porquê? Porque nós, em determinada altura do filme, somos confrontados com uma cena em que eles conseguem recuperar o Santo Graal, que dava a vida eterna até um certo ponto. Portanto, ele só funcionava dentro do templo onde estava guardado, uh, e não podia ser levado para fora do templo. Era a imortalidade tinha limite. Mas na sua sede de capturar este artefacto, neste caso a personagem feminina, que se deixou levar por esta voracidade, greed, não sei como é que. Ganância. Ganância. Que já toda. Nós vemos o nosso herói a segurá-la, a dizer: Olha, tens que me dar a outra mão, porque senão eu vou-te deixar cair, eu não te consigo suportar, porque ela está à beira de um abismo, porque ela não consegue largar a ideia que tem que apanhar o grau. E ela acaba por ser, cai no abismo, e o próprio Indiana Jones, nessa sequência, fica ele também pendurado, e quem o agarra é o pai. E ele, no seguimento disso, tenta apanhar o grau e diz: Pai, eu estou quase a apanhá-lo, está aqui quase nas minhas mãos. E o pai, a cena conflui no momento de alguma emoção e intimidade, quando este pai lhe diz, com uma voz e um timbre de voz muito próprio, dizer, diz-lhe, chama-lhe Indiana, porque ele normalmente chama-lhe de Júnior, e diz-lhe, Indiana, larga, deixa. Portanto, este é o verdadeiro artefacto simbólico que nasce pela renúncia da coisa. Portanto, nós ganhamos alguma coisa renunciando à coisa em si. E é aqui que esta não coisa, esta relação, brota e se sobrepõe a tudo o que é concreto. Portanto, e acaba por lhe dar a mão e reparar, por assim dizer, ou regenerar a relação com o pai. E sobreviver os dois à aventura. Pronto. É uma interpretação assim, eu sei, um pouco cor-de-rosa das coisas, mas acho que os filmes. É engraçado que depois, em todos os filmes, eu só vou considerar três, porque para mim os outros dois não têm muita graça. Em todos os filmes, ele vai capturar qualquer coisa, o artefacto escapa-lhe sempre ao alcance. O artefacto concreto, o tesouro, Sim, sim, sim. ele nunca consegue capturar nada. No primeiro, a arca
a Arca da Aliança sim. é perdida e fica nas mãos do governo. No segundo, as pedras sagradas da aldeia, ele entrega a que sobra, a que salva, Talvez essa aldeia. exatamente, ao elder da aldeia. Uh, e aqui o Santo Graal está ao alcance, mas é ouvir a voz afetiva do pai que ele se concentra no que é importante, que é a vida dele, não é? Que Não, é e que o pai o trata por um nome de adulto, o não, exatamente, que ele porque estava na posição, sempre que estava ao pé do pai, ficava na posição infantil. de criança que ele rejeitava veemente e dizia: Pai, o meu nome é Indiana, não me chames Júnior, eu não É, gosto que me chames Júnior. Mas nesse momento o pai chama-lhe de Indiana, ou seja, eu reconheço-te como homem. como homem, eu reconheço o homem que tu te tornaste. E algures na história, não me lembro exatamente como, há uma personagem feminina que esteve sexualmente com Indiana É Jones, a Elsa que cai no abismo que eu mencionei. ok? Mas que tinha estado sexualmente com o pai também. Exatamente. Que é Ah, uma cena muito icónica que ele diz: Então, mas como é que sabias que ela era nazi? Ah, porque ela fala durante o sono, responde-lhe o pai. pá, falamos aqui do pai, mas é assim, descrever quem é o autor também é muito relevante. E eu acho que só aquele indivíduo é que conseguia fazer aquela personagem, pelo menos daquela maneira, que Sim, é o Sean Connery. Não sim. é? Tem, como é que eu ia dizer? Uma Carisma? masculinidade própria muito, muito evidente e consegue ser cómico ao mesmo tempo, brincar com a coisa. Voltando lá aos artefactos, muitas vezes os artefactos afetivos permitem brincar com a coisa. A partir de Exatamente. agora, eu já posso manusear isto, Exatamente. e já podemos até brincar com isto. Sim. Pronto. É no espírito do episódio. Artefactos, aventuras, peripécias. Mas não queria deixar ainda de falar de um. Eu sei que me estou a esticar. Uh, Noutro espírito. Portanto, para também não pensarem que somos uns preguiçosos e que eu agarro e que a gente se agarra. Eu, já viste? Saltou aqui o eu, narcísico. Uh, que só pensamos no imediato. Não, vamos pensar um bocadinho mais longe. Por exemplo, o filme Interstellar, de 2014, do Christopher Nolan, tem uma cena que eu considero muito peculiar. Aliás, tem duas cenas. Uh, Portanto, vê se eu não me estico aqui, mas a humanidade está à beira da extinção e o plano é. Este filme retrata-nos o plano de como salvar a raça humana perante a sua extinção. E o plano concebido é pegar numa expedição, entrar por um buraco negro que foi criado artificialmente por uma raça que transcendeu as três dimensões ou as quatro dimensões uh, naturais, portanto, transcendeu o nosso plano de existência, e permitiu-nos ter à disposição um sistema solar noutra galáxia que contempla três hipóteses planetárias capazes de sustentar a vida para fazer um êxodo. E no seio disto surge a dificuldade de todos estes planetas são hipóteses viáveis. Todas as pessoas não estavam, todos os exploradores que foram antes, estão-nos a dar um ping de ok, que são hipóteses viáveis para sustentar a vida. E surgem decisões difíceis, não acertam à primeira, e entre escolher o segundo ou o terceiro, só podem escolher um, porque não têm combustível suficiente para Voltar uh, para explo- voltar para trás ou explorar os dois que faltam. Portanto, exploraram. Uh, e a cientista, a Dr. Brand, ou a professora Brand, uh,
diz uma coisa muito interessante que é: eu sou cientista, a minha observação é científica, mas eu tenho uma intuição que a nossa resposta está no último planeta. E a personagem principal, que é o Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, diz: Pois, mas não estás a ser científica. Estás-te estás-te a deixar ir pelo amor, porque quem foi para esse planeta era uma pessoa com quem tu estavas apaixonada. Ela diz: Sim, isso é verdade, mas eu não estou a fazer, não estou a fazer por aí, eu estou a ir mais longe que isso. E se calhar há qualquer coisa no amor que a gente ainda não percebeu. Até que ponto ele é um artefacto de algo maior que a gente ainda não percebeu, que transcende estas dimensões em que a gente vive. Se não é um artefacto de uma dimensão superior. E ele diz: epá, porra, ser cientista, ser científica. E pronto, vão para o segundo planeta, aquilo corre mal e não há hipótese depois, senão, por as vicissitudes que eu não vou perder aqui, visitar o último planeta. E depois há o problema de há um tempo muito limitado para fazer as coisas, porque eles vivem em relatividade. Portanto, viver uma manobra, fazer uma manobra de contornar um buraco negro custa 53 anos à Terra e eles fazem aquilo em 10 minutos. Portanto, 10 minutos equivalem a 53 anos na Terra nessa pequena manobra. Portanto, havia uma urgência para a missão ser realizada. O protagonista deixa-se deixa-se cair para o buraco negro, porque não tinha outra hipótese, uh, e a professora Brand segue para o último planeta. Quando ele entra no buraco negro, entramos aqui numa parte mais fabulástica do filme, sem provas ditas científicas, e o Cooper entra numa espécie de tesseracto. Eu não tenho teoria física suficiente para explicar o que é um tesseracto, ou hipercubo. Portanto, é ir à Wikipédia, pesquisar o que é um tesseracto ou um hipercubo. Mas ele entra neste tesseracto, que é um espaço tridimensional, onde ele pode comunicar através da gravidade, através de impor uma força, com a sua filha no passado. Hum, Portanto, e ele aí apercebe-se de uma coisa muito importante. Como é que eu agora passo uma mensagem à minha filha nesta altura que ela vá compreender de uma equação matemática tão complexa que é os dados quânticos que só são observáveis dentro do buraco negro. E nunca ninguém entrou num buraco negro para ter esses dados. Mas como é que eu lhes vou entregar estes dados? E aí ele, nesse momento, ele percebe, pois eu vou ter que pôr isto num objeto que tem significado para ela. Um objeto que eu lhe dei, que é um relógio. Que ele, antes de se separar da filha e ir de missão, ele não sabia quando é que ia regressar. E a filha ficou extremamente amargurada com ele. E ele disse-lhe: Olha, vou-te deixar este relógio e vou levar um, e eles têm os dois a mesma hora e ao mesmo tempo. E quando eu voltar, a gente vai comparar. Portanto, este relógio tinha uma carga afetiva muito grande e que foi um artefacto, um objeto concreto, mas mais que um objeto concreto, porque estava com uma carga afetiva muito grande, entregue pelo pai à filha. E é nesse objeto que ele vai depositar os dados quânticos em formato de código Morse no ponteiro dos segundos. Portanto, através de dot e dashes, de espaços, não sei como é que se diz em português, traços, espaço. traços espaços, através dos traços espaços, ele codificou, com a ajuda do seu robô amigo, uh, codificaram no relógio
através da ação da gravidade, que era a única forma que passava para o passado, através das ondas gravitacionais, exercia-se uma influência num objeto no passado. Ele codificou isso no ponteiro dos segundos do relógio que deu à filha. E o robô pergunta-lhe: Mas como é que sabes que ela vai buscar o relógio? Porque eu lhe dei. Portanto, e ele aqui diz: a Brand tinha razão. Estes seres não podem interferir, portanto, estes seres de outra dimensão que criaram este espaço para eu comunicar com a minha filha, eles não podem comunicar com nada porque eles não estão ligados a nada. Eles vivem em 5 dimensões. O tempo não existe na forma que existe aqui. Portanto, eles não estão ligados a nada. Eu estou ligado à minha filha pelo afeto que tenho por ela. Portanto, isso é o único elo que se pode estabelecer aqui, que pode Ora, transcender a solução, que pode oferecer a solução. E é neste conhecimento afetivo, nesta, neste, nesta relação, que ele encontra a resposta. Pronto, isto entra aqui um exercício muito interessante entre ciência e relação, entre ciência e afeto, que eu acho que este filme consegue fazer isto muito bem. Estamos a falar de ciência? Sim, mas não estamos. Estamos também a falar de. mas também há muito esta ideia de que a ciência nega os afetos ou nega-os quando eu não acredito nada nisso. É precisamente a ciência que mais leva em consideração a existência dos afetos e de Uhum, quanto eles podem enviesar a observação, por exemplo. uhum. Eh, e a ciência, os cientistas orgulham-se da sua intuição. Ah, agora, não usam a sua intuição como único argumento. Pois. Mas pronto, são as minhas duas contribuições para hoje. Sei que me estiquei, mas era difícil explicar isto para mim de outra forma. Não, epá, se não dá, se não fazes essa introdução, ahm, nem toda a gente viu. E olha, eu vi o filme e confesso que já não me lembrava de todos esses detalhes e não o vi dessa maneira. Pronto. Pois, pronto. Olha, são os meus artefactos que ficaram do filme Terapeuta sobre o eu paciente. Uhum, uhum. Boa, boa. Pronto. Yep. São os artefactos que eu e o filme criámos e que agora, pronto, partilho com quem quiser ver. E quem quiser ver e quiser utilizar posteriormente. Por exemplo, porque não? Não, Se quiser. não tem que ficar só para mim. É. Sim, senhor. Pronto. Ficamos hoje por aqui então. Exatamente, ficamos. Já chega. Bom, resta-nos despedir e voltaremos para o nosso terceiro episódio da nossa segunda temporada. Até Até breve. breve.